Para quem ainda não entendeu como funciona o modus operandi da esquerda para destruir a nossa sociedade, eu vou ler hoje aqui para vocês um texto de Olavo de Carvalho que foi publicado no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, compilação organizada pelo Felipe Moura Brasil. E essa coluna ela foi publicada pela primeira vez no jornal O Globo, na época em que esse jornal ainda tinha um mínimo de credibilidade, em 2001, ou seja, há 17 anos atrás. O nome do texto é A Transfiguração do Desastre. Sempre que os esquerdistas querem impor um novo item do seu programa, alegam que é a única maneira de curar determinados males. Invariavelmente, quando a proposta sai vencedora, os males que prometia eliminar são agravados. O normal seria que, em tais circunstâncias, a esquerda fosse responsabilizada pelo desastre. Mas isto jamais acontece, pois instantaneamente o argumento legitimador originário desaparece do repertório e é substituído por um novo sistema de alegações, que celebra o fracasso como um sucesso ou como uma necessidade histórica incontornável. Ninguém compreenderá nada da história do século XX, nem deste começo do século XXI, se não conhecer este mecanismo de justificação retroativa pelo qual se leva o povo a trabalhar em prol de metas não declaradas, que o escandalizariam se as conhecesse, e que por isto só podem ser atingidas pela via indireta da cenoura de burro. Alguns exemplos tornarão isso bem claro. Primeiro, quando o Partido Comunista lançou seu programa de destruição das instituições familiares burguesas, consubstanciado no que mais tarde viria a ser a liberação sexual, sua alegação principal, elaborada pelo Dr. Wilhelm Reich, consistia em que homossexualismo, sadomasoquismo, fetichismo e etc. eram frutos da educação patriarcal repressiva. Eliminada a causa, essas condutas desviantes tenderiam a desaparecer do cenário social. Bem, os últimos resíduos de valores patriarcais foram suprimidos da educação ocidental entre as décadas de 70 e 80. E o que se viu em seguida? A disseminação em escala apocalíptica daquelas mesmas condutas que se prometia eliminar. Obtido o resultado, essas condutas começaram a ser celebradas como saudáveis, dignas e meritórias, e toda a crítica a elas passou a ser condenada, às vezes sob penas da lei, como abuso intolerável e atentado contra os direitos humanos. Segundo exemplo, quando a esquerda mundial começou a lutar pela legalização do aborto, um de seus argumentos principais consistia em que o grande número de abortos era causado pela proibição, que facilitava a ação de charlatães, intrometidos e gente não habilitada em geral. A legalização, prometia-se, obrigaria a realizar o aborto em condições medicamente aceitáveis, portanto, diminuindo o número de casos. Qual foi o resultado? No primeiro ano, o número de abortos nos Estados Unidos subiu de 100 mil para 1 milhão e não parou de crescer até hoje. Pelo menos 30 milhões de bebês já foram sacrificados, ao mesmo tempo que os apologistas da legalização, em vez de admitir a falácia do seu argumento inicial, festejam o fato consumado, tratando de marginalizar e criminalizar qualquer crítica ao novo estado das coisas. Terceiro exemplo. Quando os esquerdistas norte-americanos inventaram a política de cotas e indenizações, conhecida como Affirmative Action, alegavam que diminuiria a criminalidade entre a população negra. Oficializada a nova política, o número de crimes cometidos por negros contra brancos aumentou significativamente, segundo estatísticas do FBI. O que fizeram então os apóstolos da Affirmative Action? Reconheceram humildemente que reforçar o sentimento de identidade racial era alimentar preconceitos e conflitos de raça? Nada. Celebraram o aumento da hostilidade racial como um progresso da democracia. Quarto exemplo. Quando querendo destruir a tradição norte-americana, que considerava a educação um dever da comunidade, das igrejas e das famílias antes que do Estado, a esquerda norte-americana reivindicou a burocratização do ensino. Um de seus argumentos básicos era que a delinquência juvenil só poderia ser controlada mediante a ação educacional do Estado. Com Jimmy Carter, em 1980,
os Estados Unidos passaram a ter pela primeira vez um Ministério da Educação e programas de ensino uniformes. 2 décadas depois, a delinquência entre crianças e adolescentes não apenas vem crescendo muito mais do que antes, mas adotou como seu quartel-general as escolas públicas, hoje transformadas em áreas de risco, a ponto de que no começo do ano a Prefeitura de Nova York estava privatizando as suas por não ter meios de controlar a violência. Em resposta, o que faz a esquerda? Admite que errou? Luta pela uniformização estatal do ensino em escala mundial. Um parêntese, não parece com o Brasil, não? Aliás, quinto exemplo. No Brasil, a única maneira de diminuir a violência nas áreas rurais, proclamavam os esquerdistas, era dar terras e dinheiro para o MST. Pois bem, as terras foram dadas, foi a maior distribuição de toda a história humana, com muito dinheiro atrás. A violência não diminuiu. Ao contrário, aumentou muito. A esquerda confessa que errou? Não. Trata de organizar a violência e celebrá-la como uma conquista de um novo patamar histórico na luta pelo socialismo. Os exemplos poderiam multiplicar-se ad infinitum. E notem que, propositadamente, evitei mencionar os casos extremos, sucedidos no próprio âmbito dos países socialistas, como a coletivização da agricultura na União Soviética, o grande salto para a frente e a Revolução Cultural na China e a Revolução Cubana, entre outros, limitando-me a fatos sucedidos apenas no mundo capitalista. A promessa salvadora, transfigurada em desastre e seguida da troca do discurso legitimador, foi, em suma, o modus agendi essencial e constante da esquerda mundial ao longo de um século. E não se vê o menor sinal de que algum mentor esquerdista tenha problemas de consciência com isso. Pelo contrário, todos continuam prometendo a solução dos males, ao mesmo tempo que já tem pronta, na gaveta, a futura legitimação dos males agravados. Prometem diminuir o consumo de drogas mediante a liberalização, controlar a corrupção mediante o orçamento participativo, reprimir a delinquência mediante o desarmamento civil ou mediante o direito alternativo leninista, que criminaliza antes a posição social do acusado do que o seu ato criminoso. Sabem perfeitamente aonde tudo isso leva, mas sabem também que ninguém os apoiaria se proclamassem em voz alta o que desejam. E aí estamos nós hoje, em pleno ano de 2018, lutando contra coisas que Olavo já havia nos alertado lá no ano de 2001. Quero ver agora alguém negar que Olavo tem muita razão.